Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conversa de Gabinete, podcast de política de Zero Hora. Todas as semanas, eu, Fábio Schaffner, e meu colega de Zero Hora, Paulo Egídio, trazemos informações exclusivas sobre os bastidores do poder e as principais movimentações dos partidos e dos políticos que ocupam os espaços de autoridade e poder aqui no Estado. Boa tarde, Paulo Egídio. Boa tarde, Fábio. Uma alegria muito grande estar aqui contigo novamente, com você que nos acompanha. A gente pede sempre, curta, compartilhe aí o podcast, deixe seu comentário no YouTube, para que a gente possa trazer sempre temas relevantes por aqui. Esse podcast que é para você que gosta de política, acompanha os bastidores do poder e quer sempre informações relevantes do que está acontecendo nos gabinetes do Rio Grande do Sul. Maravilha. Hoje, no episódio desse final de semana, vamos conversar sobre a transição do governo Mello, né? Ainda que seja um governo de reeleição, uma sucessão a ele mesmo, como está se dando a costura pelos nomes, a ocupação de espaços no futuro secretariado e um pouquinho das movimentações dentro do MDB, também depois da revelação de que Gabriel Souza, o vice-governador, pode, né, eventualmente não vir a ser o candidato de situação ao governo do Estado em 2026, à sucessão de Eduardo Leite. Então, Paulo Egídio, como é que está o escritório de transição do prefeito Sebastião Mello? Como é que estão essas negociações, inclusive com um redesenho da máquina administrativa, né, do secretariado? Está bastante movimentada essa transição, Fábio. Hoje mesmo, nós estamos gravando na quinta-feira, o prefeito ficou mais de 2 horas reunido com integrantes desse gabinete de transição para definir o desenho, a nova estrutura. E isso deve ficar pronto até domingo, o desenho principal de como será o segundo governo de Sebastião Mello. Perfeito. Ele definiu que precisa ser reavaliado, o que deu certo continua, coisas que deram errado, que não andaram como se gostaria, devem ser remodeladas nesse novo governo. E até domingo, haverá essa definição dos pontos principais de como será. Vamos ter as casinhas, depois os nomes. Exatamente. Aí os nomes vêm na próxima semana. Claro, os partidos já foram sondados, consultados, de quais áreas gostariam, pretendem ocupar, mas na próxima semana abre a janela para indicação de nomes, de quadros que Perfeito. Podem fazer parte do próximo governo. O prefeito tem dito, olha, todos os espaços estão abertos e pretende indicar os próximos nomes do secretariado no início de dezembro. A partir do dia 1º de dezembro teremos a nova composição aí. Exatamente. Até agora o único secretário confirmado no governo é Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, indicado pelo PL, que vai comandar a Secretaria de Educação. O prefeito tinha como prioridade indicar o secretário, Leonardo Pascoal tinha outros convites de prefeituras para aturar, ele quis garantir no secretariado e o prefeito, aliás, ficou bastante irritado com o vazamento da informação antes do anúncio oficial, né? Essa informação... Vazamento não, um furo de reportagem teu, né, digamos. Exatamente. Nós trouxemos a público isso ainda no domingo, né, em GZH, no site de Zero Hora. E inclusive o atual secretário Maurício Cunha soube quando foi publicada a informação, né, dessa mudança, embora já desse como certo, né, uma Sim. troca, ele ficou sabendo pela imprensa, né? Descortesia do prefeito. Então o prefeito ficou muito irritado, ele não quer que isso aconteça de novo, por isso ele evita dar dicas, né, ou confirmar outros secretários que possam entregar. Agora, tem nomes que até os auxiliares próximos do prefeito, pessoas que falam com ele, dão como certos que ficam no governo, né? Por exemplo, o secretário do Meio Ambiente, Germano Brem, é uma peça quase que confirmada no futuro governo. O secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, e também César Schirmer, que hoje é secretário de Planejamento, pode ficar com alguma outra pasta, mas é o nome dado quase como certo que fica na gestão de Mello. O que eu ouvi conversando com pessoas aí também do grupo de Mello, do entorno da prefeitura, é de que se é um nome que é certeza que fica, que não será mexido, é de Germano Brem, né? Um interlocutor importante do setor da construção civil, né, na prefeitura. O pessoal ganhou muito espaço na administração e esse é praticamente, lembrando o ministro Rogério Magri, mexível. E outra coisa que eu ouvi também, Egídio, é que o PL está com apetite, né? Se acha credor, né, de um espaço importante da vitória de Sebastião Mello na eleição e tem dito que o MDB tem muito espaço dentro do governo, imagina, a partir do próprio prefeito, e quer estar atrás de outros espaços aí, inclusive com alguns nomes já se apresentando, né, como Fernanda Bart para o turismo aí, que é uma pasta que deve
prefeito já falou a um pedido do setor para que haja uma representação, né, no primeiro hoje escalão. O Secretaria do Turismo está junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A ideia é separá-la. Separado, mas parece que é um empecilho para uma eventual nomeação de Fernanda Bart, né? Exatamente. O PL é um partido que está pedindo sim mais espaço, inclusive chegou a pedir para ter o mesmo tamanho que o próprio MDB, do prefeito, e se fala em áreas importantes, já tem educação. Não, educação já está. Isso, já tem educação e circula também de que o PL teria interesse na Secretaria de Saúde. Perfeito. Tá? Além dessa paz do turismo. Só que tem um empecilho. Pastas com orçamento importante. Importantíssimo, né? Tem um empecilho, pelo seguinte. Além do perfil dos vereadores eleitos pelo PL, que é um perfil mais ideológico, que pode daqui a pouco causar alguma polêmica dentro do governo, se um dos vereadores do PL se tornar secretário, o primeiro suplente seria Alexandre Bobadra. Só que Alexandre Bobadra está afastado das funções públicas. Foi cassado. Exatamente. No mandato anterior, né, de vereador, no mandato atual de vereador, perdão, na atual legislatura. Exatamente, ele foi cassado, não ficou inelegível, concorreu Sim. e ficou o primeiro suplente. Então, para a próxima legislatura, ele seria o primeiro suplente, só que ele foi afastado das funções públicas nessa nova fase da Operação Capa Dura, que investiga supostas fraudes na Secretaria de Educação. Em que pese essa restrição cair, igual seria um complicador ter Exatamente. na Câmara já, enfim, nomes importantes aí do PL já dizem, olha, que o partido vai indicar mais nomes, tem apetite para isso, mas não devem ser nesse momento os vereadores, até porque dos 4 eleitos, ao menos 3, Fernanda Bart, Nádia Gerhard e o próprio Jessé Sangali, devem ser candidatos a deputado na eleição de 26. Perfeito. O Novo também, né? Um partido que não fazia alianças, que não usava dinheiro público, né? Fundo eleitoral, fundo partidário e não remunerava dirigentes e não barganhava espaços em governo, também agora está interessado, né, na secretaria. Se fala em Giuseppe Resgo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas há um entendimento ali dentro do governo Melo que eles não conseguiram entender ainda se o partido e a bancada estão conversando sobre isso, né? Porque eles têm um medo de que o partido está postulando a vaga, mas que a bancada não seja tão fiel assim, até porque eles entendem que o vereador Ramiro Rosário é muito independente. Seria uma novidade mesmo, porque o Novo não tem tradição de participar de governo, e realmente o vereador Ramiro é um vereador que tem um voto assim, muito de opinião. Então ele presta, por exemplo, muita atenção nas redes sociais, ele constrói assim, muitas postagens para gerar engajamento. E isso pode, em algum momento, sim, ser um complicador, né? Não ter uma fidelidade 100% garantida, né, na Câmara de Vereadores. E o que se fala que o Melo tem dito também é que, em que pese, óbvio, né, o Germano Brem seja praticamente imexível e também praticamente certo que fica o Luiz Otávio, vai ficar César Schimmer, um conselheiro, né, um aliado importante presente durante todo o governo, que Melo não tem assegurado a permanência de mais ninguém, né? Não. Inclusive se fala aí já que o secretário da Fazenda também deve sair, Rodrigo Fantinel. Ou seja, a gente já tinha falado aqui no outro episódio que educação e saúde teriam novos titulares, educação já tem, era óbvio que era ali quase que um mandato tampão do atual secretário. Saúde, enfim, é um desafio aí de zerar a fila, né? Complicado, mas 4 policlínicas também que o prefeito está prometendo na campanha, e agora uma secretaria importante, né? Embora técnica, né? Rodrigo Fantinel é um dos quadros, é analista adjutora fiscal, se não me engano. Interessante ver aí que o rumo vai ter o governo Melo nessa posição, se vai ser um secretário técnico ou político. Pois é. O prefeito tem falado, Fábio, na possibilidade de fazer uma rotatividade entre secretários que estão no governo. Ou seja, o secretário que pode ficar no governo, mas em uma pasta diferente. Perfeito. E um nome que circula no centro administrativo de possibilidade da Fazenda é o Diana Pellini. Olha que só. também tem relação com a área, hoje é secretário de parcerias. Sim. E poderia ser encaixada ali. Perfeito. E sobre a saúde, nós falamos que deve trocar o titular, hoje Fernando Ritter. Isso simboliza um pouco da perda de força de um aliado importante do prefeito, que é o Podemos. Perfeito. Podemos, que fez apenas 2 cadeiras de vereador, é um aliado de primeira hora de Melo. Hoje tem a saúde, tem também a indicação da chefia do DEMAI, que também deve mudar, e tem Cássio Trogildo na coordenação política,
que é um nome que no início estava como certo de permanecer, mas que não está mais tão certo assim, né? Embora o governo precise reforçar a articulação na Câmara, Sim. o governo mantém a maioria, mas não terá mais chance de obter maioria qualificada, né, com a redução do número de vereadores, e será certamente o governo com mais CPIs. A oposição abrirá mais CPIs, por isso precisa de uma organização da base do governo. Sim. Daí a necessidade também de ter fidelidade, também, fidelidade, né? dos aliados. É importante. O governo vai usar para isso os quadros, né? São 890 CCs, se não me engano, que tem a Prefeitura de Porto Alegre, então há espaço para abrigar esses partidos, mas me lembra um pouco a situação pós-eleição de José Fortunati em 2012. Ali, José Fortunati tinha 14 partidos na base, ganhou a eleição no primeiro turno, né? Acho que fez 65% dos votos, se não me engano, e atraiu para o governo depois partidos que haviam ficado do outro lado, PSDB, partidos que não estavam com ele originalmente e dos quais ele não precisava para vencer votações importantes na Câmara. E aí teve um segundo mandato mais tumultuado, né? Na relação com a base. Ele chegou a se licenciar do próprio partido ali no segundo mandato do PDT à época. O jeito que o Mello está conduzindo, a forma como o Mello está conduzindo essa reconstrução aí do governo, inclusive atraindo partidos que não estiveram com ele na eleição, lembra um pouco isso também. Pode ser que tenha alguns complicadores ali, hein? Fábio, essa é uma preocupação do prefeito, que ele tem expressado nas reuniões e tal, de ser criterioso, até mais criterioso do que ele foi no primeiro governo. Nós lembremos, em 2020 a eleição foi adiada, ele ganhou o segundo turno em 29 de novembro. Perfeito. Ele teve 30 dias para desenhar, montar o governo, e agora ele está fazendo uma transição mais passo a passo, ele quer ter mais critério na avaliação dos quadros indicados pelos partidos, daqui a pouco pode até rejeitar algumas pessoas, enfim, e já admite inclusive começar o governo sem ter toda a equipe montada. Por quê? Porque ele quer que o secretário indicado, assim, vamos dizer, dê conta do recado. Exato. Né? Que os partidos indiquem pessoas que são capazes de entregar a política pública. Perfeito. Porque ele diz, olha, eu sou prefeito agora, fui reeleito, eu não vou disputar de novo. Certamente no nosso grupo aqui vai ter mais de um candidato ou candidata à sucessão. Só que eles só vão prosperar se o governo der certo. Então todo mundo tem que entender que o governo tem que dar certo. A pessoa é indicada do partido A, do partido B e tal, mas quando ela vem pra cá, o partido dela tem que ser a cidade, fazer a máquina andar pra ter conquistas, não pra mim, mas pra prefeitura, pra nosso projeto. Nesse contexto, inclusive de avaliar o que foi mal, né, e manter o que foi bem, temos aí a extinção da Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, né, ou seja, André Machado periga não continuar na prefeitura, ou não ser secretário, né, no segundo mandato. Ao que eu tenho ouvido é que ele não vai ficar no Sereno, obviamente, né, um quadro que deve ser abrigado em algum posto de primeiro ou segundo escalão, enfim, mas é uma estrutura que o governo acredita que não deu muito certo, não funcionou, né, não conseguiu fazer entregas a contento, e porque havia ali a Secretaria de Habitação, a Regularização Fundiária e tinha o DEMAB também, né, o Departamento Municipal de Habitação. Então é provável que isso fique mais só com o DEMAB a partir de agora, e teria aí a extinção de uma secretaria que aí poderia dar luz à Secretaria de Turismo, né? Não há aumento dos espaços, ou troca uma pela outra. É uma avaliação semelhante essa da Secretaria de Habitação, do DEMAB, que o governo faz na assistência social. Perfeito. Ele entende que daqui a pouco tem um sobramento entre a Secretaria de Assistência Social e o trabalho que a FASC faz hoje. Exato. Então pode ter, nesses dois casos, uma remodelação. A extinção da Secretaria de Habitação é praticamente certa, tá, Fábio? Embora o PP já tenha demonstrado interesse de manter André Machado lá no DEMAB. Aí como status apenas de diretor do departamento, Perfeito. não mais como secretário. E não pode se esquecer o constrangimento que foi a Secretaria de Desenvolvimento Social com a ida para Paris do secretário, né, em plena enchente, né, no dia que Porto Alegre amanheceu alagado, logo depois das mortes na Pousada Garoa, o secretário... Essa é uma área que o próprio Mello admite que o governo ficou devendo e Exato. ele quer uma política mais efetiva. Aliás, essa Secretaria, Fábio, de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Serviços Urbanos estão entre as secretarias mais visadas pelos partidos políticos, porque são as secretarias de ponta que entregam. Vitrine, né? Vitrine, Tem exposição exatamente. muito grande. Aliás, a Secretaria de Serviços Urbanos, ela ficou assim, ganhou um tamanho muito maior entre os políticos, porque ela foi a comprovação de que é um combustível eleitoral importante, Exato. né? O titular, Marcos Felipe Garcia do Cidadania, e o adjunto,
que é o professor Vitorino do MDB, os dois se elegeram. E ela está no radar dos partidos. Sim. O Cidadania quer manter a secretaria. Entende que Marcos Felipe foi bem, que ele pode ficar. Só que aí tem um quebra-cabeça. Por quê? Porque se Marcos Felipe for secretário novamente, sobe um vereador. Só que sobe do PSDB, que está na federação com Cidadania. Aí o Melo teria que puxar outro membro do PSDB para o secretariado para garantir que o Cidadania não perca a cadeira na Câmara, que Cassia Carpes, nesse caso, viraria vereador. É o que quer a manda-chuva do partido, deputada federal Ana Ortiz, né? Ela quer ampliar os espaços dentro do governo, né? O Cidadania sempre foi um partido também que gosta muito de espaços, cobiça espaços generosos nos governos. Ela quer ampliar o espaço e deseja fazer de Cassia Carpes vereador, né? Então é muito intrincado, mas o que os interlocutores de Melo têm dito só um pouquinho. O Cidadania está numa federação na qual o PSDB tem 3 cadeiras, 3 vereadores e o Cidadania 1. Então o que eles têm dito é: o Cidadania terá um espaço condizente com o seu tamanho. Ou seja, deve vir aí, deve ter uma conversa bem difícil da Ana, difícil no sentido de um querendo pegar mais e o outro querendo entregar menos. Mas a Ana tem uma relação muito boa com o prefeito Sebastião Melo. Não, fez questão de abrir divergência na federação para apoiar Melo. Exato. Né? Então ela tem crédito com o prefeito também. Inclusive você trouxe aqui no outro episódio que o PSD de Kassab teria feito um convite a ela, queria que ela migrasse do partido. O MDB também está de olho né, na deputada, gostaria de ter em seus quadros. Há um flerte, um piscar de olhos do MDB para ela. E nesse quebra-cabeça, Fábio, em a secretaria ficando com Cidadania, o Melo possivelmente trazendo alguém do PSDB, o vereador mais votado do PSDB é Moisés Barbosa, que é vice-líder do governo. Só que o nome de Moisés também é cotado para a presidência da Câmara. Então teria que ser um outro quadro do PSDB. Né? E aí também abre espaço para que o MDB tenha interesse nessa secretaria, justamente com o professor Vitorino, que se elegeu agora vereador, era adjunto e tem interesse nessa pasta. Por quê? Porque o MDB terá ao menos um secretário para que Idenir Sequim vire vereador. Perfeito, é exatamente. O líder do governo, o governo entende que precisa de um vereador com experiência para coordenar esse primeiro ano, tanto pelos projetos importantes da Câmara, quanto porque terão mais CPIs para enfrentar, o governo precisa dele organizando, e ao menos um vereador do MDB tem que ser secretário. Aí a vontade do partido é ter uma secretaria de ponta. E eles agiu bem a contento do governo na CPI da SMED, né? E olha, vendo essa construção aí que tu trouxe, eu ouso dizer que tem tudo para se manter desse jeito, né? Ou seja, Gustavo fica na pasta, a pasta fica nas mãos do MDB, uma pasta onde ele já atuou, tem experiência. O professor Vitorino. O professor Vitorino, perdão, tem a visibilidade que o MDB almeja e leva Idenir Sequim para a Câmara. Essa construção tá... Só que aí vai descontentar um outro aliado, né? Mas aí a vida é assim, né? Como diria Tancredo Neves, cada escolha que se faz é um ingrato e um descontente, né? Na hora de nomear para um cargo, toda escolha gera um ingrato e um descontente. A importância que Eduardo Melo, perdão pela falha. Como é que dizia Freud, não existe ato falho, né? O interesse de Sebastião Melo em qualificar esse segundo mandato para fazer dele uma vitrine é porque, óbvio, nós temos aí eleições à frente, ambições eleitorais de ambos os lados, e está posta, estão postos os primeiros movimentos da Associação de Eduardo Leite, né? A gente trouxe no outro programa a movimentação dentro do MDB e do próprio governo, né, com um temor aí de Leite de que seu candidato natural à associação, Gabriel Souza, não tem o controle do MDB e com isso fragilizaria o atual governo, né? O governo precisa de alguém com uma candidatura robusta para fazer a defesa do legado em 2026 e, por óbvio, continuar no comando do Estado. Gabriel Souza foi pego de surpresa com essa operação, assim, que estava muito, né, nos planos de Eduardo Leite. Eduardo está vendo o cenário. Eduardo Leite é um político muito, embora jovem, muito experiente para esse tipo de coisa, muito cauteloso e muito pragmático.
Então ele estava vendo o cenário, vendo uma perda de poder de Gabriel Souza dentro do MDB, uma ascensão do grupo de Mello, esse grupo mais à direita do partido, e começando a cogitar então a construção de um nome alternativo à eleição em 2026. Do PSDB. No PSDB, alguém que tenha, né, a força e defenda o legado. Não adianta ser do MDB e não defender o legado. E Gabriel Souza estava na Índia na ocasião, foi pego de surpresa com essa movimentação, chegou ao Estado e começou a se movimentar para evitar qualquer surpresa incômoda daqui a 2 anos. Ele fica na frente do Estado, o governador Eduardo Leite está na missão à Ásia, né, até o dia 28, então ele vai ter quase 20 dias aí de interinato, né, de governador em exercício, está usando esse período para se rearticular, se reorganizar internamente dentro do MDB e inclusive vai fazer um jantar para a bancada na próxima semana, no Palácio Piratini, para tentar diminuir tensão, aparar arestas, né, e atrair de volta quem estava se afastando. Na terça-feira ele esteve em Erechim, né, na FRINAP, numa feira importante lá do agronegócio, da indústria, e para tentar trazer de volta para o seu entorno um aliado que ele estava sentindo que estava um pouco se afastando, que é o prefeito de Erechim, reeleito. Me fugiu o nome, perdão. Paulo Pollis foi Paulo reeleito. Pollis, exatamente, foi reeleito com boa força. E Erechim é uma dessas cidades polo, dessas 32 cidades polo no Rio Grande do Sul, que tem muitos cargos do Estado, né? Tem Delegacia Regional de Educação, Delegacia Regional de Saúde, do Trabalho, e o MDB estava muito... o MDB local lá estava nervoso porque estava perdendo cargos dessa distribuição. Nessa passagem, Gabriel e o secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, que é aliado dele, fizeram um encontro com prefeitos lá da região, do Alto Uruguai, do Nordeste do Estado, um encontro partidário. Exato, essa é a preocupação de Gabriel Souza, voltar a ter o controle. Porque Gabriel Souza, nos últimos tempos, estava muito voltado para a gestão. Ele pegou o Plano Rio Grande para tocar, tem outros projetos importantes que o governador delegou para ele e descuidou um pouco da parte política. Durante esse período, o MDB ascendeu esse grupo de Mello, né, inclusive com as próprias ambições pessoais de Mello de ser candidato em 2026, e que pese ele negue, e hoje ele até esteja recuado um pouco após o afastamento do próprio filho, né, Pablo Mello, enfim, em função das denúncias de suspeitas de irregularidade na SMED, Pablo Mello foi afastado da Câmara de Vereadores, o prefeito sentiu o golpe, então fez um recuo estratégico, está focado na montagem do governo, mas tem intencionado o diretório e vai usar a composição do secretariado, que falamos há pouco aqui, para realinhar forças. Inclusive, nas conversas com os partidos, a gente falou aqui, Novo, PL, etc. e tal, ele pretende conversar com os presidentes estaduais. Ou seja, como é uma prefeitura, um governo municipal, tudo indicaria que ele iria negociar com os comandos municipais de cada partido. Ele vai conversar, é óbvio, né, faz parte da praxis política, mas ele vai incluir os estaduais para começar a ganhar diálogo, para ganhar interlocução com esses partidos, porque é melhor fazer hoje, não se sabe o que vai acontecer em 2026, mas a começar desde hoje é pavimentar o caminho, né? Exatamente, e o prefeito tem sustentado que vai ficar os 4 anos, vai cumprir o mandato. Eu conversei essa semana com uma pessoa bastante próxima ao prefeito Mello, do MDB. E eu perguntei se realmente essa é a intenção. Ele garantiu que sim, que é a intenção genuína do prefeito nesse momento, cumprir o mandato, só que as circunstâncias podem mudar. Na seguinte hipótese, se chegar 2026, chegar um momento próximo da eleição, do período de afastamento, e começarem a sair, vamos dizer, pesquisas colocando Mello muito na frente, Mello muito bem e Gabriel patinando, pode ser que se construa um ambiente para que ele, em nome do partido, faça esse movimento. A intenção dele não seria essa, mas estaria aberto caso seja assim um pedido do partido, caso se imponha a candidatura naquele momento. Perfeito. Esse é o quadro hoje. E como é comum na política, né? Eduardo Leite disse que não ia renunciar, disse que não ia concorrer à reeleição, renunciou, tentou a presidência, voltou, concorreu à reeleição. Ou seja, às vezes na política a gente é empurrado mesmo querendo, né? Então, se as circunstâncias foram favoráveis, há
uma preocupação no MDB, né? Inclusive, se isso acontecer e ele sair, em deixar o governo com uma neófita, né? A Bettina Worm, que, enfim, começou na política agora, mas esse reforço no secretariado, fazer um secretariado mais robusto para esse segundo mandato, inclusive também tem essa preocupação, ou seja, amanhã ou depois, se for necessário sair, né, manter pessoas em postos-chave, com controle do MDB, que consigam conduzir a prefeitura, né, sem uma queda forte assim na representatividade, mas também na capacidade de gestão, né? Quando você tem um prefeito que não tem tanta experiência, que a máquina consiga andar com mais facilidade. Gabriel tem sentido outros baques, assim, por exemplo, um homem dele, que é Carlos Burgo, deputado estadual, tinha cadeira na CCJ, foi retirada, né, saiu da CCJ, no lugar dele entrou Luciano Silveira, um movimento capitaneado por Alceu Moreira, deputado federal, que era pré-candidato ao governo do estado de 2022, acabou perdendo a indicação para Gabriel Souza, depois Gabriel acabou se virando vice, então tem um ressentimento enorme em relação a Gabriel, né, então capitaneou esse movimento para tirar poder e espaço de Gabriel dentro da Assembleia, e há quem diga que Alceu possa vir em 2026 para tensionar a disputa. Não é um candidato ao governo do Estado, ele não pretende concorrer ao governo do Estado, então tem ali ambições de uma majoritária, quem sabe até tentar uma cadeira, uma vaga na chapa ao Senado, mas estaria disposto a colocar o seu nome para dar uma sangrada em Gabriel Souza, ou seja, dar uma tumultuada no ambiente, porque tem uma mágoa muito forte ainda ali de 2022. O PMDB saiu bem rachado daquele episódio. E nesse movimento, Fábio, de Gabriel, de tentar retomar esse controle do diretório, tem a possibilidade também de tentar ampliar o espaço do MDB no secretariado, abrindo, claro, espaço para partido em outra secretaria que não ocupa hoje, para, enfim, abre mais vaga na bancada, enfim, é um movimento que está em discussão nesse momento, mas que pode acontecer na reforma do secretariado no final do ano. O Gabriel tem desabafado com amigos, né, porque ele é muito cobrado em relação aos cargos. Esse problema na Erechim era por cargos regionais, e agora também nessa reforma do secretariado que deve vir aí no início de 2026, ele tem dito, nossa, eu precisava de 3 governos para abrigar todo o MDB. De tanta demanda que ele recebe, sempre lembrando que o governo do estado tem cerca de 3.000 CCs, né? É bastante espaço, mas o MDB é muito... sempre tem disputa, né? Pega no interior, por exemplo, o MDB e o PP, em uma cidade que não se bicam, eles disputam um CC. Então, se você atende um, você deixa o outro descontente. Exato, E falar assim, PP, isso é quem avalia ali as pretensões de Melo, de Gabriel, tem dito também, né? Gabriel, para ser candidato em 2026, ele tem que tentar reproduzir uma aliança nos moldes da que o Melo construiu esse ano, unindo o MDB, mas também traindo, não tendo só o PSDB, atraindo o PP, né, que é um partido forte também, com muita prefeitura, tem muito vereador e prefeito para fazer campanha e muito espalhado, né, muito espraiado no território gaúcho em 2022, né, em 2024, nessa eleição, com vistas a 2026. Nesse sentido aí também tem mudanças que devem ocorrer de espaços, assim, porque Márcio Biol, que é deputado federal, não deve concorrer em 2000, porque assim, além desse problema que Gabriel Souza tem com a bancada estadual, acabou de perder espaço, uma relação um pouco problemática. Semana retrasada teve reunião de líderes ali, uma reunião que os líderes fazem com o líder do governo, Frederico Antunes, e no final da reunião o líder do MDB, Edilson Brum, perguntou assim, alguém está contente com a secretária Raquel Teixeira? Todo mundo, alguém está descontente, né? Todo mundo levantou o dedo. Alguém está descontente com Arthur Lemos na Casa Civil? Todo mundo levantou o dedo. Ou seja, houve várias reclamações ali. Isso acaba... na reunião de líderes da Assembleia? Exato. Isso acaba tudo sendo, de certa forma, na parte do MDB, atribuído a Gabriel Souza, entendeu? O Gabriel Souza...
costa larga, né? Quase todos os problemas acabam indo nele por ele ser o representante maior, vice-governador, enfim, e principal interlocutor da bancada no governo. Mas, por exemplo, os resultados eleitorais em 2022, da redução da bancada federal e estadual, é atribuído a Souza por não ter um candidato próprio pela primeira vez ao governo do estado, o MDB ter sido vice. A redução do número de prefeituras esse ano é atribuída a Gabriel Souza, pela condução que tem feito no estado, e eventuais problemas com secretários também agora sendo atribuído ao vice-governador. Porém, na bancada federal também não é diferente, porque dos 3 deputados federais, ele tem uma interlocução nenhuma com o seu Moreira, que é seu desafeto declarado, com Osmar Terra, que é um bolsonarista, o quadro mais à direita no partido, bolsonarista ferrenho, e com o Márcio Biolk, que ele tem um pouquinho. Márcio Biolk não vai concorrer em 2026, né? Tem dito já aos colegas que pretende deixar a vida pública, e provavelmente essa vaga vai ser pleiteada por Juvir Costello, secretário atual dos Transportes, que tem obras. Está se organizando para isso. Tem bastante recurso, tem bastante obra para servir de vitrine na campanha eleitoral, e ele seria candidato a deputado estadual. Abre uma vaga também para Cris, para presidente do PMDB Mulher, Cris Loma, perdão, que deve ser a candidata também. Ou seja, 2026 logo ali, né? Todo mundo se movimentando e tensionando muito essa relação dentro do MDB. Perfeito. Era isso? Vamos para o momento mais saboroso aqui do nosso podcast, Fábio. Vamos para a gaveta, então, que é o momento onde a gente desvenda, né? A gente entra nos gabinetes alheios para desvendar os planos, as estratégias, enfim, revira as gavetas dos detentores do poder, para vir aqui contar tudo para os ouvintes, para os espectadores, o que está sendo discutido intramuros. Revirando as gavetas alheias, Paulo Egídio, o que tu descobriu essa semana? Eu encontrei uma mágoa, Fábio. Opa! Uma mágoa do MDB, partido do prefeito Sebastião Melo, com o vereador Mauro Pinheiro, presidente da Câmara de Vereadores, né? Mauro, que se habilitou como parte interessada no processo contra o vereador Pablo Melo. O Pablo, claro, foi cassado, né? Tem uma discussão se ele poderia ser candidato ou não, sobre a validade da candidatura pelo fato de ser filho do prefeito. O recurso está no TSE, ele contratou o ex-ministro Admar Gonzaga para defendê-lo. E já teve uma decisão negada? Isso, teve um pedido negado pelo relator André Mendonça, agora está recorrendo. E se ele conseguir validar a candidatura, quem cai é Mauro Pinheiro, do PP. Perfeito. Sabendo disso, Mauro pediu habilitação no processo, o que acelerou a tramitação. E nessa semana a defesa, né, os advogados de Mauro protocolaram uma peça de quase 30 páginas. Nossa. Com argumentos do porquê que a candidatura de Pablo deve ser invalidada. Perfeito. Então tem uma atenção do MDB e que escorre para o governo Melo com o presidente da Câmara de Vereadores, que é um aliado. Perfeito. Bom, vasculhando os gabinetes alheios e abrindo as gavetas dos poderosos, eu descobri que não é mera coincidência. A gente está vendo essa semana aí essa investida da justiça contra o grupo suspeito de planejar, né, um golpe de Estado após as eleições de 2022, e soube-se agora também conspirar o assassinato aí do presidente Lula, do vice-Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Há um entendimento na cúpula Polícia Federal, Justiça, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, de que é preciso dar uma resposta, né, à elevação da tensão política com o atentado ocorrido na quarta-feira da semana passada, dia 13 de novembro, no STF, uma explosão do chaveiro de Santa Catarina, lá, que acabou jogando bombas e explodindo a si mesmo durante a investida pirotécnica, vamos assim dizer. No dia do atentado, estava havendo uma reunião no Palácio do Alvorada, do ministro Alexandre de Moraes, com o presidente Lula e o chefe da Polícia Federal, o gaúcho André Rodrigues. Logo em seguida se somaram a eles os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. No dia seguinte, 14 de novembro, a Polícia Federal apresentou um relatório ao Procurador-Geral da República, Paulo Tuné, pedindo a prisão desses 4 oficiais do Exército, do Policial Federal, enfim, que estavam tramando essa tentativa
tentativa de assassinato. No dia seguinte, Paulo Gonet deu o parecer pelo deferimento das prisões, né, opinando, acatando o pedido, submetendo ao ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, que despachou a decisão, determinou o cumprimento dos mandatos no domingo, 17 de novembro, véspera do início da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Ou seja, além de ser importante, havia um incômodo no Supremo Tribunal Federal com a forma como estava se naturalizando no Congresso, na opinião pública, o discurso e ganhando tração o projeto de anistia aos golpistas de 8 de janeiro, inclusive beneficiando Bolsonaro. Isso entrou na negociação da eleição para a presidência da Câmara. Exatamente, servindo de moeda para a eleição presidente da Câmara e presidência do Senado, impulsionada pela eleição de Trump nos Estados Unidos. Então eles já viram ali um perigo inicial, né, de retomada, de ganho de força desse discurso, e o atentado no dia 13 mostrou que era preciso fazer alguma coisa. Toda essa investigação aí que foi deflagrada, que foi tornada pública essa semana pelo ministro Alexandre de Moraes, com o levantamento do sigilo do inquérito, ela já estava posta, essas informações já eram de conhecimento das autoridades, né? Então houve um entendimento de que precisamos colocar a supernação na rua, prender essas pessoas, expor à sociedade o que está acontecendo, e o momento de fazer isso durante o G20 não só coloca revela essa trama golpista aos olhos do mundo, quando estão aqui a imprensa mundial cobrindo os atos das lideranças das principais potências globais, né, das 20 maiores potências econômicas mundiais, e também mostrando que as instituições não estão fragilizadas. Afinal, você ter na véspera, durante já o G20 social, que tinha começado naquela semana, e às vésperas do G20 mesmo, com os principais líderes mundiais, você tem um atentado do Supremo Tribunal Federal com tentativa de morte dos ministros, que o rapaz tentou entrar no Supremo Tribunal Federal, mostrava ali que havia uma brecha na segurança, né, dos poderes institucionais brasileiros. Inclusive quando estão vindo aqui Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, presidente da China, presidente da França, ou seja, havia um receio de que se demonstrasse uma insegurança institucional. Então, ao decretar as prisões e expor ao mundo esse plano golpista durante o G20, dá também uma satisfação para o mundo de que as autoridades e as instituições brasileiras estão trabalhando em defesa da democracia e que golpistas não passarão. E não foi por acaso também que no momento das prisões se retirou, né, o sigilo daquilo para se justificar o porquê que estava sendo feita aquela operação. Exatamente, para trazer a público todas as informações que embasavam, né, os pedidos e as determinações das prisões e dos mandados de busca e apreensão. Era isso então? É isso, Fábio. Bom, nós estamos aqui hoje, então, encerrando essa temporada do Conversa de Gabinete. Queríamos agradecer a audiência, a confiança de vocês, espectadores, ouvintes, né, que nos acompanharam esse período no YouTube de GZH e nas plataformas de áudio, e voltaremos em breve com novidades. Até mais. Até mais, tchau, tchau.